Olá, é um prazer tê-los aqui de novo no nosso novo episódio da Express Road to COP26. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre os aspectos tributários do mercado. Vamos falar com a Adriana Stamato, que é uma das sócias responsável pela área tributária do escritório Trent Rossi Watanabe. Lembrando que essa série é uma parceria entre o escritório e a ICC do Brasil. E, Adriana, é um prazer ter você aqui conosco. A Adriana faz parte do nosso time do escritório que atua nas transações relacionadas a mudanças climáticas, mercado de carbono. Então, tem vivido conosco aí os desafios, né, desse projeto numa área ainda tão cinzenta. Bom, obrigada, Renata, pelo convite. É um prazer participar, falar sobre esse tema que nos é tão caro, tão importante, tão cheio de desafios, dúvidas, incertezas. E eu começo aqui trazendo, talvez não notícias tão boas, né? Mas eu acho que todo mundo que vivencia, que está inserido dentro desse mercado, sabe da dificuldade que nós temos hoje em dia em relação à definição da tributação sobre o mercado de créditos de carbono, a falta de regulamentação e a falta de uma clareza sobre a natureza jurídica e sobre o tratamento tributário, com certeza traz um cenário de muita insegurança, seja para as empresas que estão interessadas em participar, né, desse mercado, elas reduzindo as suas emissões de carbono, investindo em projetos de, enfim, de energia limpa ou quaisquer que sejam os projetos. Da mesma forma, também potenciais investidores, compradores desses créditos. Enfim, a gente vive um cenário de muita insegurança e muita incerteza. Eu diria que o começo, o tributário sendo um direito de sobreposição, a gente sempre brinca, né? Me fala o que é e eu te digo qual é a tributação. E quando a gente pergunta, me fale o que é, fica sempre naquela dúvida, né? O que é um crédito de carbono? Eu acho que a tendência, embora não exista ainda um consenso, a tendência é tratá-lo como sendo um ativo intangível, né, como sendo um ativo ambiental, tem gente que chama de moeda verde, enfim, nem nomenclatura, né, Renata, nem sobre a nomenclatura propriamente dita existe muita clareza, mas sendo ele um ativo intangível, a gente teria uma tributação relacionada aos ativos intangíveis, né, ou seja, não é uma mercadoria, é mais fácil dizer o que não é, né, um crédito de carbono. Não é uma mercadoria, porque isso não está no seu estoque, não está no seu inventário, não é algo que as empresas vão viver, né, de gerar e comercializar crédito de carbono, não é também uma dívida, obviamente, né, acho que meio que por exclusão, o entendimento hoje em dia tem sido de tratá-lo como um ativo intangível, com a tributação pertinente, então, sem ter tributação de PIS e COFINS, sem ter ICMS, sem ter ISS, e com a tributação de imposto de renda e CSL. Então, acho que hoje em dia, a despeito da falta de clareza, a tendência, enfim, doutrinadores, aí, os juristas e as equipes, né, tributárias tenderem para esse tipo de entendimento a respeito da tributação. Mas, como eu falei, infelizmente, a gente ainda não tem uma clareza e uma definição, então isso é muito ruim, né? Uhum. Área de insegurança, com uma oportunidade, né, que se apresenta. Algumas regulamentações, né, trazem essa conceituação, mas eu entendo que ainda há um debate muito forte em torno da natureza jurídica do crédito e como isso vai se traduzir na prática, né? E aí, talvez pudesse contar um pouco para nós qual é esse desafio por que isso é relevante na prática e como que isso tem impactado nos projetos, né? Sem Qual é dúvida. o exercício que a gente acaba tendo que fazer na hora da contratação? Por que é relevante considerar essa... Sem dúvida. Olha, Renata, eu acho que do que a gente tem visto em termos de projeto, basicamente você tem duas formas de desenvolver um projeto de crédito de carbono, né? Que seria realmente in-house, né? Você fazer, enfim, contratar um consultor, um projeto que você desenvolve dentro de casa. Então, é como se fosse, enfim, algo construído dentro de casa. E uma outra possibilidade é você investir num projeto que será realizado através de um terceiro.
E depois, quando o projeto está pronto, e aí vocês partilham o resultado que seria, de fato, o crédito de carbono. Então, mesmo tendo esses dois modelos que são, digamos, água com açúcar, né, são modelos relativamente simples, se a gente estivesse falando de eu desenvolver um produto, né, posso desenvolver dentro de casa ou contratar através de um terceiro e depois o resultado, né, desse produto acaba sendo dos dois, seria muito tranquilo, muito fácil a gente ter uma clareza, né? Quando a gente fala de crédito de carbono, de novo, voltamos à origem do problema, que é a falta de uma clareza sobre qual é a natureza jurídica e como devem ser tratados os dispêndios e o investimento que é feito dentro de casa pela empresa ou em parceria com uma outra empresa. Isso atrapalha bastante na hora de você desenvolver os projetos, seja em relação a manejar o risco tributário, né? Então, você sempre fica exposto a ter um questionamento por parte das autoridades fiscais, seja realmente de tirar proveito de algumas oportunidades que eventualmente poderiam estar presentes na legislação, caso houvesse uma clareza ou um tratamento já diferenciado. E falando sobre isso, inclusive, eu acho que a gente realmente está diante de uma janela de oportunidade, a gente precisa entender que o mercado de créditos de carbono se insere, obviamente, dentro de um contexto muito maior, uma tendência irreversível das empresas pensarem em sustentabilidade, uma nova forma de capitalismo. O Brasil, com todo o potencial que tem, não pode ficar atrás desse movimento, né? Seja em relação a realmente gerando uma receita nova para o país, inclusive uma receita que poderia eventualmente ser tributada. Então, assim, um aspecto importante. É um atraso. Agora, é melhor fazer as coisas com calma e ter um pouco de discernimento do que também sair fazendo de uma forma atabalhoada, Renata, que o pior que pode acontecer é eles pegarem algo já pronto e tentarem formatar para este mercado, que é um mercado totalmente novo. Como eu falei, de intangíveis, assim, às vezes... muitas vezes a gente vê o pessoal traçando paralelos entre a questão do crédito de carbono e as bitcoins, porque também são coisas novas, são instrumentos novos, é uma economia nova, é um cenário diferente. Então, fazer uma coisa ultrapassada, né, uma coisa de uma economia né, meio, digamos, arcaica, para esse novo modelo, pode até prejudicar, né? A ideia realmente é abrir um pouco, trabalhar, ter um olhar multidisciplinar, olhar sob o ponto de vista ambiental, o que se pretende através de uma política de desenvolvimento desse mercado. A parte fiscal, obviamente, você pode ter a política tributária, ela pode ser indutora de determinados comportamentos ou reprimir determinados comportamentos. Aí a gente já começa a pensar em carbon tax, quando você olha a experiência de outros países. Enfim, acho que a gente tem aí um campo vasto para percorrer, e o importante, acho que nesse momento, é ter esse olhar multidisciplinar, olhar como uma oportunidade de trazer novas receitas tributárias para o país, mas também olhar para que o remédio, como é que fala? O remédio não mate o paciente, não ficar também muito preocupado em gerar uma receita tributária e acabar inviabilizando os projetos, que é o que a gente só quer ter segurança jurídica, acho que é isso que é o importante nesse momento. Ótimo, Adriana. Acho que você traz também um aspecto interessante, que é a preparação das autoridades que vão fiscalizar isso. Precisam também ter, como já aconteceu em outras áreas, um processo de aprendizado, né, e de compreensão do mercado, para não acabar também gerando obstáculos aí para o mercado que está recém começando a crescer, né? Sim, e é andar juntos, né, Renata? É aprender juntos, construir juntos essa nova realidade. E acho que por isso é fundamental o papel de institutos, de organizações, de entidades como o ICC, como esse podcast que a gente está fazendo agora, de fomentar a discussão, o debate, de incentivar as pessoas a conhecerem outras realidades, a estudarem como que foi feito em outros países, né? Isso não é um assunto novo, infelizmente, quando a gente pensa no protocolo de Kyoto, houve, né, uma certa tentativa, ou o mercado brasileiro, naquele momento, meio que se acordou para... E não foi para frente justamente por essa questão da falta de regulamentação e não trazer segurança. Então, vamos passar por isso. A gente já viu esse filme, né?
Não vamos trabalhar com um museu de grandes novidades, vamos aprender com o passado, né? Adriana, ótimo, acho que foi uma conversa super rica, como um alerta e até com umas dicas para quem está se aventurando aí no mercado e para a gente deixar de deixar de pensar como uma aventura, mas como você falou, como algo que se tem segurança e que a gente pode propiciar o investimento para o crescimento do mercado e para o crescimento da riqueza do país, né? Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Tchau, tchau.